conosco, mas aconteceu mesmo assim. Não, Sr. Monet. Em 1951... Primeiro contato. Tentarei ser bem breve, aconteceu? pois seria muito longo. 1951. Eu estava no departamento de óculos, em uma pequena vila chamada Courtesans, onde morava minha noiva. Eu estava vindo para levá-la para casa. Era 1h30 da manhã. Era noite, então era julho. Não anotei o dia. E como sempre, ao sair, contornei o pequeno anel viário da pequena vila. E tinha uma pracinha com uma fonte onde eu parava. Sentado na bicicleta, porque eu estava de bicicleta, tinha 7 ou 8 quilômetros para chegar na minha casa, em Orange, e foi lá que parei e dei a primeira pedalada, normalmente. E neste dia não correu como de costume. Antes mesmo de dar a primeira pedalada, sou instantaneamente teletransportado 5 quilômetros adiante no antigo National 7 que separava Courtesor. Não é divertido ser teletransportado? Especialmente porque o cavalheiro foi teletransportado. Bicicleta veremos mais tarde. Alguém que foi teletransportado em um carro. E eu mesmo. Ok, então me encontro aqui, completamente atordoado. Fiquei me perguntando se não estava realmente sonhando, senhora. Você não tomou uma bebida com sua noiva? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não bebo álcool, nem bebo vinho enquanto como. Talvez não enquanto come. Então, eu não ia ficar a noite toda discutindo esse assunto. E precisamente, mesmo assim, continuo bastante objetivo. Sempre fui mais ou menos assim. E percebo, olhando para o relógio, que ainda era 1h30 da manhã. Eu escutei. Meu relógio não estava parado. Estava funcionando. O tempo material não passou, Sr. Shabat. Então você foi realmente teletransportado? Absolutamente. Absolutamente. E acredite, eu senti tudo. Na época, eu me fiz perguntas. Você não está ficando louco? Bom, então, eu não ia ficar lá a noite toda. E começo a pedalar, então, rumo a casa. Porque ainda tinha que voltar um dia. E então andei 20 metros assim e me ramifiquei em um pequeno caminho que descia dentro de uma vasta pedreira de cascalho. Contra a sua vontade? Enfim, sem ter vontade de ir? Sem ter vontade de ir até lá, como se fosse completamente natural. Como se eu sempre tivesse feito isso. Chegando ao final do caminho da entrada da brita, desci da bicicleta e caminhei tranquilamente a pé. Bem, e então, num desvio, de repente vejo uma magnífica nave em formato lenticular, o formato tradicional do disco voador descrito na mídia, e que tinha aproximadamente 25 metros de diâmetro, 4 metros de diâmetro, aproximadamente a altura no localização da cúpula, e que pairava silenciosamente acima do solo, sem rodízios, sem muletas, sem freios de pulso, sem nada. E essa máquina tinha uma cor estranha, era branca, prateada, azulada ao mesmo tempo, e me parecia muito metálica. E então você não teve medo? Não, ainda não. Fiquei fascinado por essa coisa linda que estava ali. Foi um pouco esmagador, mas foi tão maravilhoso. Ah, que lindo foi isso. Já tinha ouvido falar de máquinas, de OVNIs, mas isso nunca me interessou. Você viu alguém do navio lá? Então aí, eu me aproximei e não percebi. Essa máquina era bem grande. Não percebi que ali, no chão, na frente da máquina, um pouco para o lado direito, estavam 4 seres humanos de forma absolutamente humana, como a nossa, de cerca de 1,90 bem constituída, com a luva, o chumbo, a tez clara. Quem estava olhando em minha direção? Como está vestido? Então aí, eles tinham um macacão que parecia ser feito de um tecido metálico bem justo ao corpo, justo no pescoço, justo no pulso e na gola. Eles estavam descalços, não tinham capacetes respiratórios. Eles tinham pés normais com dedos? Tudo estava absolutamente normal. Absolutamente. E aí, então, parei uns 3 metros na frente deles, uns 3 metros, e coloquei a bicicleta no chão e depois examinei eles. Eles eram amigáveis. Eles eram amigáveis. Sorriam, estavam me esperando lá. Você parece um pouco com Max, o ameaçador. Ah, mas é ótimo. Não me lembro mais do código. É uma pena que você não o tenha aí. Seria ótimo. E aí eu examino eles por um certo tempo, porque eu não tinha noção de tempo. Eu não tinha mais noção de tempo. E seu relógio ainda é 1h30? Aí meu relógio ainda marca 1h30. E aí de repente foi quando tive medo pela primeira vez nesse contato. Eu ouvi, dentro de mim, não apenas dentro da minha cabeça, mas dentro de cada fibra do meu corpo, ouvi seus pensamentos. Então naquele momento eu sabia... Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Bem, naquela época eu não sabia que era telepatia. É agora que eu... O que eles estavam pensando?
Atrás dos óculos pequenos? Os fofos? Não, de jeito nenhum. Não, eles começaram a me dizer: sentimos medo em você. Mas não tenha medo, David Rasson. Sentimos o medo em você, mas não tenha medo de nada. Estamos aqui para o bem da sua humanidade, etc, etc. Então o que aconteceu? Espere, agora... Ah, não, senhor. Monet, temos que ir lá. Imediatamente eu digo. depois ele me disse: não chegue perto do nosso veículo, porque é perigoso para você. Destruiria. Suas vibrações destruiriam as células do seu corpo. Aí está como você diz. Tudo bem, mas aí, na minha opinião, se passaram cerca de 20 minutos e recebi uma riqueza de informações em um ritmo extraordinário. Nada científico. Nada que pudesse ter avançado. Sim, um pouco de qualquer maneira. Bem, demorei um pouco para colocar em palavras, foi tão fantástico. Em francês, é claro. Ele falou telepaticamente em francês. Tive a impressão de que foram eles que souberam escolher as palavras do meu vocabulário para refletir o que tinham a me dizer. E então, depois de um tempo, a conversa acabou. Finalmente, uma conversa unilateral. Acabou, eles ainda estavam ali na minha frente sorrindo, sem nem dizer adeus, nem um aceno, nem nada. Peguei minha bicicleta e me virei. E aí, no dia seguinte, o que você disse para quem? Primeiro, eu queria me dar uma prova. Minha prova para mim. E quando cheguei em casa, fiz um barulho incrível. E no dia seguinte, meus pais me repreenderam por ter feito um preço absurdo. Para mim, foi minha prova. Foi necessário. Foi tudo tão fantástico. No entanto, garanto-lhe que me senti absolutamente tão normal quanto agora na sua frente. Isso é. Bastante. Apenas veja.